Então, vamos para a resolução de alguns exercícios sobre semelhança de triângulos. Vamos para alguns exemplos. Primeiro, em uma determinada hora do dia, uma árvore de altura desconhecida projeta uma sombra de 8 metros. Para descobrir sua altura, foi colocada uma vara de 2 metros ao seu lado, e observado que sua sombra era de 4 metros. Determine a altura dessa árvore. Primeiro, vamos fazer um esquema aqui para a gente colocar as medidas e analisar, o que está acontecendo. Então, tem uma árvore que a gente não sabe a altura dela, então vamos por X. Mas nós temos uma sombra dela que é 4 metros, certo? Então, aqui a altura X, vou pôr para cá, ó, para facilitar o entendimento, certo? E foi colocado ao lado dela uma vara de 2 metros e observado que a sombra dessa vara aqui tá formando 4 metros. Opa, eu coloquei errado aqui. A sombra da árvore é 8, tá? Coloquei errado. Aqui, a sombra é 8. Então, o que nós podemos analisar? Observem que para fazer a sombra, nós estamos utilizando o quê? Os raios solares, O raio solar aqui. Então, bateu lá na árvore, no topo da árvore. E o raio aqui fez essa sombra. A mesma inclinação que está tendo para o raio aqui, da árvore, também está tendo essa mesma inclinação na hora que bate na vara, e faz essa sombra aqui. Ou seja, nós estamos utilizando aqui, ó, um triângulo. Um triângulo que é dois, triângulos que são o quê? Semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais, que é o ângulo de 90 graus, que está aqui embaixo, e o ângulo que incide aqui entre a árvore, e o raio solar, e a vara e o raio solar. Então, são ângulos iguais. Por mais que a gente não saiba a medida deles, a gente pode dizer que são iguais. Como eles são iguais, ou esses triângulos, são semelhantes. E se eles são semelhantes, nós podemos escrever uma razão entre as medidas. Como que a gente faz essa razão? Pega a medida do lado do triângulo maior, no caso aqui é X, que é a altura da árvore, e pega a medida correspondente no triângulo menor, que no caso aqui é o 2. E vai fazer uma igualdade. Tem que obedecer a ordem, Eu peguei aqui do triângulo maior, então tem que pegar o 8 para o triângulo menor, que é o 4. Certo? Então, eu peguei essa medida que era o X para 2 e o 8 para 4. E agora, é só para a gente resolver essa medida X, é só multiplicar cruzado. Então, X vezes 4 dá 4x, 8 vezes 2 vai dar 16. Agora, para descobrir o valor do X, é só passar o 4 dividindo. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, descobrimos que a altura da árvore é 4 metros, utilizando a semelhança de triângulos. Certo? Ó. Agora, vamos fazer o exemplo número 2. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos. Ou seja, falou em razão, é uma fração que é para a gente fazer. Sempre pega os lados, correspondentes. Então, esse lado que é do menor corresponde a esse do maior. Então, é o 6 para 18. Põe a igualdade, Esse 4 está para o 12. Igual, e o 5 para o 15. Então, sempre vai pegar as medidas, os lados correspondentes. Esse para este para este, o de baixo para o de baixo. E sempre tem que obedecer a mesma ordem. Eu peguei primeiro esse para depois esse. Eu não posso misturar. Tem que ser sempre na mesma ordem. Se eu peguei esse primeiro, vai ter que sempre pegar esse aqui por primeiro. Agora, vamos fazer a simplificação das frações. Simplificando aqui por 6, 6 por 6 dá 1,
18 por 6 dá 3. Vamos agora fazer a simplificação dessa fração. Aqui dá para simplificar por 4. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. E aqui dá para simplificar por 5. 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. Ou seja, ó, a razão de semelhança é 1/3, que foi o que deu em todas as nossas razões. Agora, olha número 3. A razão de semelhança de dois triângulos é 1/4. Se um dos lados do maior triângulo é 16 centímetros, qual a medida correspondente do menor? Ou seja, aqui neste caso, ele já deu a nossa razão de semelhança. A razão de semelhança é 1/4. Ele deu também a medida do maior, que é 16. E está pedindo, né, a medida do menor. Então, analisando aqui a nossa fração, a nossa razão de semelhança, observe que o número maior ficou embaixo, não é? O 4 é maior que 1, ou seja, esse 1 e esse 4, o 1 corresponde ao triângulo menor. E o 4 corresponde ao triângulo maior, que é o mesmo caso desse aqui, né? A gente pegou o primeiro, que era menor que o segundo. Então, observe que ficou nesta ordem, ó. O 1, que corresponde ao menor, e o 3, que corresponde ao maior. Então, neste caso aqui, é a mesma coisa, só que agora ele já deu a razão de semelhança, que é 1/4. Ele deu também a medida do maior, né, um dos lados dele, que é 16. Então, esse 16 eu tenho que pôr na parte de baixo da nossa fração, porque é na parte de baixo que corresponde ao triângulo maior. E ele está pedindo a medida do triângulo menor, então vamos pôr x. Daí, para resolver, é só multiplicar cruzado. 4 vezes x dá 4x, igual 1 vezes 16 dá 16 mesmo, só passar o número 4 dividindo. Daí, 16 dividido por 4 vai dar 4, ou seja, o lado correspondente ao 16 no triângulo menor mede 4 centímetros. Agora, o último exemplo. Determine a medida desconhecida, que no caso que faltou seria aqui, ó, x. Então, neste caso aqui, é um pouquinho diferente dos outros, porque observe que nós temos um triângulo dentro do outro. Nós temos esse triângulo menor, que é 5 e 3, e nós temos esse outro triângulo maior. Observe que não é só esse pedacinho aqui. Se eu pegar só o pedacinho do x, eu não estou utilizando o triângulo, né? Essa figura geométrica aqui, ó, não é um triângulo. Então, sempre tem que analisar o triângulo. Então, no caso aqui, ó, tem que pegar toda essa medida e é aqui, certo? Então, nós temos um triângulo dentro do outro. Para montar a proporção, né, para a gente descobrir essa medida, é a mesma coisa. A gente vai pegar os lados correspondentes, fazer a razão deles e daí é só multiplicar cruzado. Só que tem que prestar bastante atenção, porque como um tá dentro do outro, né, a gente tem que analisar certinho. Vou pegar primeiro a medida aqui do 3, que é do triângulo menor. Então, 3 está para o número 12, que é o do triângulo maior. Vou pôr igual. Agora, vou pegar do triângulo menor o lado aqui. Esse lado do triângulo menorzinho mede 5. E o do triângulo maior, que é esse que eu pintei aqui de amarelo, vai ser 5 mais x, né? Tem que somar aqui, porque a gente não sabe qual o valor do x, mas a gente sabe que o total dele é a medida do lado desse triângulo maior. Por isso, a gente vai colocar 5 mais x, certo? Que é esse pedacinho, mais esse que a gente vai descobrir. Então, montamos a nossa proporção, pegando os lados correspondentes. 3 está para o 12, assim como 5 está para 5 mais x. Nessa hora de somar, a gente só somou porque um triângulo está dentro do outro. Então, só nesses casos é que a gente precisa fazer essa soma. E agora é só multiplicar cruzado. Prestar atenção na hora de multiplicar, porque na hora de multiplicar o 3 vezes o 5,
tem que multiplicar os dois, certo? É 3 vezes 5 e 3 vezes x. Então, 3 vezes 5 dá 15. E 3 vezes o x vai dar mais 3x. Vou copiar o igual. 12 vezes 5 vai dar 60. Deixa aqui o 3x, né? Passo 15 como menos 15. Então, 3x vai ser igual, 60 menos 15, sobra 45. Passo 3 dividindo. Então, x vai ser igual a 15. Então, aqui o x é 15. Esse 15 que eu acabei de encontrar é o lado do triângulo maior? Não, né? Certo? Não é a medida do triângulo maior, é só esse pedacinho aqui que a gente encontrou, que é 15. A medida do triângulo desse lado maior vai ser 20, né? Porque era a soma deles. Então, observem que ficaria 5 para 20, a nossa proporção, assim como 3 para 12. Então, observem a proporção, né, dessas medidas. Se a gente multiplicar cruzado agora, ó, vai dar 60, observando, né, a proporção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!